15 horas do dia 19 de fevereiro de 2023, o mapa de chuva do CEMADEM marcava 683 milímetros nas últimas 24 horas em Bertioga. Ali do lado, Barra do Una, 637 milímetros. Se você pensar que cada milímetro de chuva é 1 litro de água por metro quadrado, imagina a quantidade de água que caiu. Mas o que causou isso? Como é que eram as nuvens? Como é que foi a evolução na atmosfera para causar esse volume de chuva que nunca antes tinha sido registrado por um pluviômetro no Brasil? Aqui tem a evolução da chuva. Esse gráfico embaixo é o tempo das 21 horas GMT. A gente tem que tirar 3 horas por hora de Brasília. Então, às 6 horas da tarde do dia 18 até às 13 horas e 30 minutos do dia 19, ou seja, 10h30 da manhã. Aqui a chuva acumulada, ó, então começou perto das 9 da noite, 0 hora é 9 da noite, né, e foi até por volta das 8, ou seja, até as 5 da manhã. Tá? Nesse intervalo a gente saiu perto de 0 até quase 600 milímetros. Aqui é o pluviômetro de Barra do Una. Então, grande parte dessa chuva, ou seja, quase 600 milímetros, em apenas 8 horas. Impressionante a marca. Agora vamos ver, visto do espaço, como é que eram essas nuvens, né? Como é que foi esse processo na atmosfera. Aqui a gente começa na tarde do sábado, anoiteceu e logo amanhece o domingo. Tá? Então é durante a noite que as coisas acontecem. Ó, um aglomeradão de nuvens se forma, fica aqui pelo litoral norte e no domingo se dissipa e vai recuando. Então, olha, vejam só, ele vem, o aglomerado vem, gira, né, faz um movimento meio doido aqui no litoral norte paulista e depois recua. Né? Eu chamei esse giro, esse movimento meio doido, de cavalo de pau. Então, ela vem nessa linha de estabilidade forte associada à frente fria e dá uma volta aqui e depois se recua, volta um pouco e se dissipa. Essa faixa branca aqui é a frente fria, tá? Toda a frente fria sai de um ciclone extratropical, tá? Que aqui no hemisfério sul gira no sentido horário. Mas percebam que aqui para cima, né, se você continuar essa faixa aqui de nuvens, ó, a gente tem também um giro ciclônico aqui sobre o Nordeste. Só que esse giro ciclônico no Nordeste é um giro de altos níveis. Tá? Ele fica a quilômetros de altura, diferente do ciclone extratropical, que tem esse giro dos ventos na superfície. Então vamos lá, tem aqui o VECAM, vórtice ciclônico de altos níveis, e aqui o ciclone extratropical, que tem um mínimo de pressão no seu centro. Então ele é um centro de baixa pressão. Aqui, e essa cor de rosa é uma frente oclusa, né, porque ele foi girando, a frente fria encontra a frente quente. Quando as duas se encontram, elas vão formando uma frente oclusa. Então nesse trecho ainda estão separadas, né, a frente fria indo até o litoral de São Paulo e a frente quente aqui sobre o oceano. Aí a gente coloca os ventos, né? Ó, no ciclone extratropical a gente tem ventos frios empurrando aqui, né? E a dianteira do avanço desse ar frio é a frente fria, que é também a linha de separação do outro lado, o lado quente, onde tem os ventos quentes vindo em direção à frente fria. A frente fria é essa região de encontro, né? De ar frio de um lado e ar quente do outro. O ar frio entrando por baixo, que é mais pesado, e o ar quente passando por cima. Vamos dar uma olhada na imagem que tem destaque para os topos frios das nuvens. Por quê? Porque as nuvens elas crescem na vertical para cima. Então, quando você tem as nuvens mais desenvolvidas, o topo delas é muito alto. E quanto mais alto, mais frio. Então, se a gente pegar no infravermelho as partes mais frias das nuvens, a gente vai ter o indicativo de onde estão as tempestades mais carregadas, mais intensas. Vamos dar uma olhada aqui e fazer um zoom na animação de satélite. Olha lá, as nuvens carregadas, elas fazem esse giro, esse cavalo de pau esquisito aqui, né? E depois vão se dissipando. Então vem essa linha da frente fria, faz esse giro esquisito aqui no litoral de São Paulo, depois dispara alguma coisa aqui, ó, na costa norte, na costa sul de São Sebastião. Então, ó, teve aqui ó, Ubatuba, Caraguá, e depois aparece alguma coisa de novo aqui entre a costa sul de São Sebastião e Ilhabela. Vamos dar uma olhada mais em detalhe nisso daí? Olha só, aqui primeiro a gente tem o vento em altitude, a 10 km de altura. Tá?
por que que a gente teve esse giro do vento em altitude, ó? Porque aqui do vórtice ciclônico do Nordeste, de altos níveis ali, ó, no giro no sentido horário, a gente tem ventos muito fortes vindo de sudeste, aqui, né, na altura do Espírito Santo, sul da Bahia, pegando até o Rio de Janeiro, né, na borda aqui, né, ventos de sudeste. E ao sul da região da frente fria, a gente tem um jato no sentido contrário, vindo de noroeste. Então aqui ao sul de São Paulo está na borda desse jato, com ventos de noroeste. Então isso implica, esses ventos contrários implica num giro aqui, ó, numa rotação, justamente aqui na altura do litoral de São Paulo, né? E é o que a gente percebe um pouco olhando o topo das nuvens, esse giro anti-horário. Ó. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver ó, aqui as nuvens indo para noroeste e aqui as nuvens descendo para sudeste, né? Então, ó, tá vendo? Em grande escala a gente percebe aqui, ó, aqui também, ó, as nuvens descendo e ali as nuvens subindo, tá vendo? Tá vendo esse giro? Né? Interessante. Vamos avançar e vamos dar um zoom nessas imagens para a gente perceber um certo giro agora ciclônico. Por quê? Em baixos níveis, a gente está olhando o topo da nuvem, então a gente vê o giro do topo. E o giro do topo, ele vai com os ventos de altitude. Só que em superfície, os ventos eram diferentes. E quando a gente tem muita convergência de ar, a gente tem um giro ciclônico aqui no hemisfério sul, né? Baixa pressão. Tá? E a gente percebe com a formação desses núcleos, aqui, ó, esse aqui, por exemplo, ó, tem o núcleo, tá vendo? Se você reparar na formação dos topos, eles seguem um giro horário, né? O que sugere que a gente teve aqui nessa região, isso já na madrugada, aqui tem o horário, tá? O horário TC, ó, 5, 6, né? Tem que tirar 3 horas, 4 da manhã, 4 e meia, 5, ó, a gente teve essa formação aqui, uma circulaçãozinha, uma baixa pressão bem pequenininha, para até ter sido um mesociclone, né? Que girou aqui, entre a costa São Sebastião e Ilhabela. Tá? Então não foi ele exatamente a causa de toda aquela chuva, já estava chovendo há horas e continuou chovendo, né? Aqui foi já o final. Na verdade, quando formou essa baixinha, a chuva já estava parando, que é o final da madrugada. Mas é muito interessante perceber isso. E uma possível explicação para a formação desse redemoinhozinho, né? Desse vórticezinho ciclônico aqui, ó. A gente vai ver, ó. Tá? Tá aqui, ó, tá girando, opa, e aí dissipou, né? Então ele causou essas chuvas mais intensas aqui no sul da Ilhabela, onde teve mais volumes maiores acumulados, né? E o motivo pode estar aqui nesse vídeo, ó, que a gente tem os ventos em superfície. Aqui o horário já escureceu, né? Vocês viram a sombra entrando. Então durante a noite aqui esses ventos fortes, sul, sudeste, aqui ó, o vento batendo perpendicular ao litoral aqui da costa sul de São Sebastião. Esse vento bate, sobe a serra e chuva, né? Porque ele sobe, forma nuvens e fica chovendo forte. Então, um vento muito forte numa borda e vento mais fraco do outro, pode girar vórtices, redemoinhos no escoamento atmosférico, que é um fluido, né? A gente pode fazer uma analogia com o rio. Quando tem uma pedra no meio do rio, não se formam às vezes redemoinhos, corrente abaixo dessa pedra? Né? Por quê? Porque a água contorna a pedra, né? Às vezes até acelera um pouco, e abaixo da pedra fica com pouco movimento de água, o fluido fica meio parado. Então, de um lado o fluido andando rápido e do outro com menos velocidade, acaba formando esses redemoinhos. Então, é possível que essa variação de vento na horizontal, que a gente chama de cisalhamento horizontal, possa ter ajudado a formar essa circulaçãozinha aqui, ciclônica de baixa pressão, interessante que aparece na imagem de satélite. Mas lembrando que não é ela a principal culpada, né? Esse vento forte aqui, ó, e constante. Veja que a frente fria não sai do lugar. No final ela até recua, né? Ó, vai recuando. Aqui tem uma circulação de baixa um pouco maior, né? Que a gente percebe que, ó, tá aqui, ó, tem uma circulação de baixa. Por quê? Aqui é o vento quente, ó, tá vendo? O vento de nordeste, o vento quente. Aqui então, onde tem essa curvatura do vento, é a frente fria, né? Onde está encontrando vento frio com vento quente. Mas vejam que todo esse padrão aqui, ele vai recuando, vai descendo para sudoeste, que é o contrário do que normalmente acontece, né? Normalmente segue indo para o Rio de Janeiro. Então são essas características que caracterizaram, que formaram, né? Que estavam presentes nesse evento extremo, nesse recorde de chuva no litoral norte de São Paulo.